também é natural. A gente, por exemplo, tem aquele parente complicado, ele vai chegando de um lado e a gente vai saindo por outro. Tem aquele trabalhador, aquele da casa, não, da casa não. Mas tem aquele que trabalha com você lá no seu emprego, no lugar que seja. Ele vai chegando e você vai saindo. A gente vai evitando esse combate. A gente vai procurando ficar numa zona de conforto. Só que tem um detalhe. Na zona de conforto, a gente não vai para lugar nenhum. Na zona de conforto, é muito difícil, eu poderia dizer até que é impossível, de você evoluir. Porque na zona de conforto, você nunca testa a si próprio. Você não testa a sua paciência, o seu orgulho, o seu egoísmo. Você não testa nada disso. E nós viemos aqui para sermos testados. A gente está lá do outro lado estudando, aprendendo, vendo tudo, tendo todo. Quando a gente vem para cá, tem a lei de esquecimento, tem aquelas memórias, né, que a gente tem, né, que auxilia, né, a gente tem, né? Mas enfim, mas aí a gente vai ser testado aqui. Então, aquele que busca a zona de conforto, né, aquele que não quer esquentar a cabeça com nada, esse daí, para evoluir, é mais fácil ele ficar estagnado, né, mano? Que quer ficar na zona de conforto, é lógico que é desagradável a gente estar toda hora entrando em choque com um ou com o outro. É lógico isso, aí a gente tem que evitar esse tipo de situação. Porém, a gente só consegue verdadeiramente, porque assim, você não vai melhorar o outro. Você vai melhorar sim. Agora, se mediante a sua mudança o outro quiser acompanhar, aí é outra história. Porque senão fica sempre aquela guerra. Você quer que o outro mude, mas você não quer se mudar. E o outro quer que você mude e não quer se mudar e fica aquele, né? Vamos adiante que a nossa hora está invadindo. E a gente se depara às vezes, essa frase de amar a Cristo, mais que a própria família, ela é um pouco impactante, né? Porque são palavras de Cristo, tá, gente? Amar a Deus mais que a própria família, fica parecendo assim, alguém, vamos lá, alguém tem, quando vê essa palavra, essa frase, amar a Deus, a mim mais que a própria família, amar a mim mais que a própria família, alguém tem ideia assim, você pensa o que nisso? Alguém sabe me dizer o que vocês acham dessa frase? Amar a mim mais que a mim, a Cristo, tá, gente? Que a própria família? Alguém tem ideia disso? Como é que soa isso? Que dá. Alguém tem ideia? Amar a Cristo mais que a própria família? Alguém tem ideia disso? A pessoa diz assim, tá menos que tem na minha família, é melhor amar a Cristo mesmo. É isso? É isso, pessoal? Sustenta a família, né? Diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próprio como a ti mesmo. Sim. Entendeu? Então nós amamos a família, mas amamos a Deus acima de tudo. Sim. Mas amar a Cristo mais que a própria família. São palavras de Cristo, não sou eu que estou dizendo, foi Cristo que disse. Amar a mim mais que a própria família. Essa família que nós temos hoje, aqui, né? Ela é a família terrena, é isso? A gente está aqui, é isso? Por exemplo, é a família carnal, é isso? Mas não tem garantia nenhuma que quando você chegar lá do outro lado, você vai encontrar as mesmas pessoas. Tem gente que vai dar graças a Deus, vai dizer, poxa, não vou encontrar fulano, pô, legal. E também vai ter aqueles parentes nossos que vai para o umbral, né? Ou a gente mesmo vai para o umbral, aí ele vai para um lugar melhor. O que eu estou querendo dizer que essa família terrena, essa família carnal, ela só é um pequeno pedaço. Lembra que lá no começo eu falei da questão da personalidade? Ela é um pequeno pedaço dessa personalidade que você tem hoje. E Cristo, ele faz parte do todo, de todos nós. Desde o nosso princípio até o fim. Somos seres imortais. Somos imortais. Nós vivemos entre esse plano e o outro. Vivemos mais no outro do que nesse. É como se a gente vivesse 120 anos
tá? E 80 aqui. A gente vive 80 anos aqui, mais ou menos 120 lá. Tá, existem aquelas encarnações que vão rápido, né? Tem até a história de uma senhora que acabou encarnando na própria e ainda pegou os filhos. Ela encarnou rápido. Ela desencarnou, passou um tempinho, mas aí isso é uma outra história. Então, esse amar a Cristo é justamente seguir. Está dando para entender isso? Esse amar a Cristo é seguir, é dar o testemunho. Por exemplo, você tem aquele teu parente que fez uma coisa errada, mas aí teu filho, teu esposo, tua esposa, aí você diz assim, não, ele fez uma coisa errada, mas eu vou abafar isso aqui, porque ele é meu parente. Você está amando a Cristo? Se você sabe que ele está errado, está amando a Cristo? Hã? Abafar, vocês sabem o que é abafar? Esconder, jogar para debaixo do tapete, né? Fingir que não aconteceu, fazer vista idiota. Você não está amando a Cristo. Você está fazendo aquilo ali porque ele é seu sangue. Você vê, né, uma atitude que ele prejudicou uma outra pessoa. Aí você acoberta isso. Você está amando a Cristo porque todos nós estamos dentro do mesmo contexto. O mesmo direito que você tem de ser feliz ou de conseguir qualquer coisa com seu esforço, eu também tenho. Mas aí eu, para beneficiar os meus, eu te leso, eu te prejudico. Eu estou amando a Deus, a Cristo, assim, a Deus, que acaba sendo uma coisa só, apesar de ser. Mas enfim, né? É isso? Entendeu, pessoal? Então, essa é a questão do amar. E até a gente fala também com relação ao trabalho. Nós aqui, a gente entra ali na sala. Não é isso, Paulo? Então fale, Paulo. Então você entra ali na sala, passa, aí você está ali, aí você está pensando na tua família em casa, no teu filho em casa. Você está amando a Cristo? Não. Porque você está ali para fazer o trabalho pelo qual você foi voluntário e que você disse que faria lá no plano espiritual. Foi você que disse. Não foi ele te pegar e disse assim, ó, você vai ser médio extensivo, você vai ser passista, você vai colocar água, você vai ficar olhando a hora. Não. Está entendendo, pessoal? Então vamos lá para a gente... Só tem mais um pedacinho. Vamos pular isso aqui. Então, para finalizar, meus irmãos, essa passagem do Cristo que está em vários evangelhos é muito importante, que fecha o capítulo 24, que começa com a autoiluminação e que finaliza com você se prontificando ao trabalho. Para finalizar, existe a porta larga e existe a porta estreita. A porta larga, ela dá certo na maioria das vezes. Na maioria das vezes ela dá certo. Na maioria esmagadora das vezes, nesse plano que nós vivemos aqui, ela dá certo. Aqui. Só que do outro lado, a porta larga não pega. Do outro lado, só existe um caminho, que é a porta estreita. Deu para compreender isso? Então, a mensagem final desse capítulo é justamente isso. É você pegar as suas dificuldades, é você não se abater, não se colocar numa condição de inferior a ninguém, porque todos nós somos iguais perante a Deus, estamos em momentos evolutivos diferentes, mas somos iguais, e as dores de todos têm que ser respeitadas. Eu não posso dizer que a sua dor é maior do que a dele, e vice-versa, e nem dizer que todas as dores do mundo são minhas. Então, era isso que tinha para hoje. Muito obrigado, boa noite, muito obrigado pela colaboração e compreensão de todos.